Aqui é o auxílio da gestão essencial. Então, como vocês devem estar reparando, a inflação chega hoje em dia acima dos 6,5% nos últimos 12 meses. Enquanto isso, a poupança, que é o investimento preferido pelos brasileiros, está rendendo 6,89% nos últimos 12 meses. Ou então 8,11% no caso da poupança antiga, antes de ter a mudança de regra. Ou seja, nesse caso, a poupança está rendendo um pouquinho mais apenas do que a inflação. Então você não está ganhando praticamente nada com a poupança, quando você compara com a inflação. Aí, segundo uma reportagem do UOL, 80% dos investidores brasileiros optam pela poupança. Enquanto isso, no mercado, nós temos um monte de opções melhores que com retorno muito superiores ao da poupança. E mesmo com segurança, porque as pessoas geralmente optam pela poupança pela segurança, mas nós temos várias opções que são tão seguras quanto a poupança. Então, sendo assim, hoje eu vou falar para você sobre a melhor alternativa que eu conheço para derrotar a inflação e vou contar também outras 3 opções além dessa. Voltando ao Tesouro Direto, que foi o assunto dos meus últimos 3 vídeos. Eu vou falar sobre um título que eu não citei nos últimos vídeos, então, que é a NTN-B. Então, vença a inflação com o Tesouro Direto também. Eu destaquei aí, naquela mesma tabela de 20 de outubro, do Tesouro Direto, eu destaquei o título do NTN-B. Como vocês podem ver, o rendimento do NTN-B é o seguinte: ele te paga exatamente o IPCA, que é a inflação, medida pelo governo, mais uma taxa. No caso aí, por exemplo, você vê que o NTN-B com vencimento em 2019 está pagando 5,72% mais o IPCA. Ou seja, o NTN-B garante que você sempre vai receber acima da inflação. No caso, então, se a inflação tiver 6,5%, você vai receber esse 6,5% mais esse 5,72%. O que vai te garantir um retorno bem superior ao da poupança. Então, suponha que você tenha 10 mil reais para aplicar em alguma dessas opções, poupança ou tesouro direto. Então, eu fiz um gráfico para comparar o rendimento que você teria nessas 2 opções. Após 20 anos, você terá 38 mil reais na poupança, que é um pouco mais do que dessa inflação do período, Enquanto que se você tivesse colocado no tesouro direto, você teria quase 70 mil reais, ou seja, você teria quase o dobro de rendimento com o tesouro direto. Então, como você pode ver no gráfico, essa linha cinza é a inflação do período, supondo que a inflação se mantenha nesse mesmo nível. A poupança, então, aí um pouco superior à inflação, você vê que a sua poupança está rendendo um pouco mais do que a inflação. Enquanto que o tesouro direto, você vê que ao longo do tempo ele vai se distanciando cada vez mais do retorno da poupança. Então, é uma forma que depois de 20 anos, o rendimento dele é muito superior à inflação e muito superior ao da poupança também. É importante destacar que a inflação que é medida pelo IPCA não necessariamente representa a sua inflação real, a inflação que você sente no dia a dia. Muitas vezes você vê que aquelas coisas que você consome no dia a dia, os serviços, os produtos, muitas vezes a inflação real está chegando a 10%. Então, quando você considera a inflação real, então na verdade sua poupança muitas vezes está até perdendo para a inflação. Por isso é importante procurar outras formas de investimento. Então, se o objetivo é ganhar da inflação, eu recomendo esse título de Tesouro Direto, que é NTN-B, porque ele vai pagar sempre o IPCA e mais uma taxa. Isso vai te garantir que você esteja ganhando acima desses 10% que eu citei, Então vai garantir que você esteja realmente recebendo acima da inflação. Para quem quer se proteger sem correr grandes riscos, essa com certeza é a melhor opção disponível no mercado. Então, mas lembrando que o Tesouro Direto possui algumas limitações, eu vou listar aqui algumas. Esse rendimento que eu citei, ele só é garantido se você segurar o título até o vencimento, Como eu disse nos meus vídeos anteriores, como esse título ele tem uma parte dele que é pré-fixada, então se você tentar vender antes do prazo, o rendimento é variável, pode ser que você tenha alguma perda, por exemplo. Vai depender da variação da Selic. E também vai depender da expectativa com relação à inflação futura também. A NTN-B é um pouco mais complexo. Outra limitação é que você não pode vender o seu título de tesouro direto qualquer dia, diferente do CDB, por exemplo, ou da poupança. Você só consegue receber o seu dinheiro nas quartas-feiras. Então, assim, a liquidez dele não é tão ruim. Assim, se você precisa desse dinheiro rapidamente, você vai conseguir somente na quarta-feira, o que de certa forma é ruim, mas é menos ruim do que você ter que segurar esse título por 1 ano, 2 anos. E uma terceira limitação, que é uma limitação para poucas pessoas, que você só pode comprar 1 milhão de títulos de tesouro direto por mês. Então,
Vender você não tem limite, você pode vender o tanto que você quiser. Então, caso você seja muito rico, né, você só pode comprar 1 milhão por mês de títulos de Tesouro Direto. Então, mas caso você não queira o Tesouro Direto, eu vou listar aqui então outras 3 opções que existem no mercado e que são melhores do que a poupança. O primeiro é o CDB, né? O CDB já é bastante conhecido aí, a maioria das pessoas conhece o CDB e é bem utilizado no mercado, né? O CDB costuma ter um rendimento que acompanha a Selic, né? Menos um percentual. Geralmente aí ele acompanha aí entre 80% e 100% do CDI, sendo que o CDI é uma taxa que acompanha a Selic, é uma taxa muito próxima à Selic. A maior vantagem do CDB é que ele tem liquidez diária, quer dizer, você pode, a qualquer dia, né, você pode se desfazer do CDB e pegar o seu dinheiro de volta, né? E a desvantagem é que geralmente o rendimento dele é um pouco melhor do que a poupança, né? Não é grande coisa também. A segunda classe de investimento que eu vou citar são o LCA e o LCI, que eles têm um rendimento muito parecido com o do CDB. Então, geralmente eles acompanham também uma porcentagem do CDI, né? Ou seja, eles acompanham uma porcentagem da Selic. E a maior vantagem do LCA e do LCI é que, como a poupança, você não paga imposto de renda nessa modalidade. Uma desvantagem é que em alguns bancos e instituições financeiras você não consegue o seu dinheiro de volta antes do final do prazo do título, né? Então você tem que esperar o vencimento. Mas em alguns bancos, como o Banco do Brasil, por exemplo, você consegue vender esse título diariamente, né? Se for o caso da LCA, no caso da LCI você tem que esperar, se não me engano, 3 meses. A desvantagem da LCA no Banco do Brasil, por exemplo, é que o valor mínimo é de R$30 mil. Em algumas instituições esse valor mínimo pode ser de cerca de R$10 mil. Então, para caso você tenha um valor superior a esse, a LCA é muito mais interessante do que o CDB. O CDB é interessante para valores mais baixos. Por fim, a terceira opção que eu trouxe aqui é a opção dos fundos de investimento, né? Que são semelhantes também ao Tesouro Direto, né? Porque alguns podem ter rendimento que acompanha uma taxa pré-fixada, uma taxa pós-fixada, ou até mesmo que acompanha a NTN-B. Mas tem algumas diferenças, né? A maior vantagem do fundo de investimento é que você pode pegar o seu dinheiro de volta qualquer dia, né? Para a maioria dos fundos você tem liquidez diária, você consegue resgatar o seu dinheiro qualquer dia. A maior desvantagem do fundo de investimento é que você paga uma taxa de administração. Dependendo do valor dessa taxa, o seu rendimento pode ser muito semelhante ao da poupança e às vezes até pior. Então, é muito importante você procurar, pesquisar e saber qual que é essa taxa que você vai pagar. O interessante é que essa taxa seja de no máximo 1% ao ano. Se for superior a isso, o seu rendimento vai ficar muito prejudicado. Espero que você tenha gostado. Não perca os nossos próximos vídeos. Compartilhe com seus amigos e lembre-se de curtir nossa página no Facebook. Obrigado e até o próximo vídeo.